E aí, galera, beleza? Descobri quem não é o treinador. Tá querendo saber? Fica aqui, porque esse aqui é o mestre dos nerds. Galera, tá um bafafá na internet, todo mundo querendo saber quem vai ser o verdadeiro vilão do filme Viúva Negra. E aí apareceu durante o trailer um vilão, né, que é o treinador. Mas nós já estamos desconfiando que o treinador não é o verdadeiro vilão. Que ele vai aparecer como um vilão em um determinado momento, mas não é o grande vilão deste filme, que será apresentado somente, claro, no filme. Vai ser guardado pra lá, né? Não vai ficar mostrando isso em trailers pra nós, não é verdade? Mas existem outras pessoas dentro da internet que estão falando, inclusive no site We Got Discover, tá dizendo lá que possivelmente o vilão treinador possa ser nada mais, nada menos do que Clint Barton, o Gavião Arqueiro. Exatamente. É interessante que lá no filme dos Vingadores, quando ele vira para a Natasha, né, e eles estão atirando, né, ele tá atirando flecha e ela tá atirando nos vilões, lá em Vingadores Era de Ultron, ele fala pra ela, né? Ela fala assim, isso aqui tá parecendo Budapeste. E aí ele fala, olha, nós lembramos de Budapeste de maneira diferente. Olha lá. Em vários filmes, sempre o Clint Barton conversa com a Natasha Romanoff sobre Budapeste. Só que o interessante é que o Clint Barton não apareceu no trailer. Quer dizer, apareceu numa cena no início, só que nós não sabemos se aquela cena é uma cena de lembrança do encontro dos dois, né? De outros filmes, ou não, ou se é uma cena daquele filme ali que está sendo mostrada de verdade. Então o trailer não deixa isso claro. E aí as pessoas começaram a levantar a hipótese. O treinador é o Gavião Arqueiro. Então, eu venho provar para vocês por duas questões de que ele não é o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro não será o treinador no filme. Não estou dizendo que ele não vai ser vilão. Pode ser que ele seja um vilão e apareça, porque nos quadrinhos o Gavião Arqueiro começa como vilão. Depois ele vira herói como Gavião Arqueiro. Depois ele ainda até veste a roupa de Ronin, como aconteceu no Vingadores Ultimato. Também veste a roupa de Golias, né? Quando ele vai substituir o Homem-Formiga. Então ele veste, né, diversos trajes. Mas duas provas eu vou te mostrar que ele não é o treinador neste filme. Primeira prova, e aí eu vou te mostrar as imagens aí, você vai ver com imagem. A primeira das provas, Clint Barton, quando ele atira em todos os filmes que você for assistir, você vai ver sempre que a mão de apoio do arco é a mão direita e ele puxa o arco com a mão esquerda. É sempre nessa posição. Ele segura o arco com a mão direita e puxa com a mão esquerda, porque ele é canhoto, correto? No trailer, o treinador está apoiando com a mão esquerda e puxa com a mão direita. Então já mostra que ele não é o Clint Barton. Segunda prova, o treinador está retesando, né, o arco aqui, puxando o arco com a flecha, e o cotovelo do treinador está exatamente alinhado horizontalmente com a flecha. Quando você vai ver o Clint Barton, como ele, né, puxa a flecha para atirar, isso lá no Vingadores 1, no Vingadores 2, né, em todos os filmes, mostra que o Clint ele segura o arco com a mão direita, puxa com a mão esquerda e levanta o cotovelo. Pode observar, olha nas fotos. Ele sempre puxa levantando o cotovelo para poder atirar. Enquanto que o treinador no trailer mostra puxando com o braço direito e alinhando horizontalmente o braço com a flecha dele. Então, essa daí é uma prova cabal para parar de ficar falando besteira, de que o Clint Barton não é o treinador. Agora, pode ser que o treinador nesta cena esteja copiando as habilidades do Clint Barton. Então talvez ele esteja vendo o Clint esteja na frente dele e ele está copiando o Clint, porque essa é uma das habilidades do treinador. Mas quem é o treinador? O personagem treinador, Anthony Master, apareceu nos quadrinhos dos Vingadores no ano de 1980. E ele era um agente da S.H.I.E.L.D. E como um excelente agente da S.H.I.E.L.D., muito bem treinado, ele tinha sido mandado para Odessa
lá na Ucrânia, para ele poder destruir uma célula neonazista que havia lá. E havia uma prova de que essa célula neonazista trabalhava com a Hydra e, ao mesmo tempo, eles tinham adquirido o soro do super soldado. Então eles já estavam em posse do soro do super soldado. Então ele foi mandado para lá para destruir tudo e capturar o cientista responsável e trazer o soro do super soldado para que a SHIELD pudesse ter esse soro em mãos. Ok? Só que aconteceu. A briga vai e volta, né? Luta pra lá, luta pra cá, conflito pra lá, conflito pra cá. Ele se vê numa situação em que o prédio está em ruínas, o prédio está sendo destruído, justamente porque ele está presente ali, destruindo toda aquela célula terrorista, e o prédio vai ruir, e aí ele não consegue salvar o cientista. Então o cientista fala que o soro tem um problema. Tem um problema não. O soro do super soldado que ele desenvolveu tem uma habilidade diferente, que é a capacidade de memorização. E aí ele falou, então peraí, se esse soro tem a capacidade de memorização, você me fala toda a fórmula do soro que você utilizou, eu vou memorizar e vou embora. Então o que ele faz? Ele, no momento de desespero, aplica o soro do super soldado em si mesmo, Anthony Master, tá? Agente da SHIELD, aplica o soro do super soldado em si mesmo para usar a capacidade de memorização. O cientista fala para ele a fórmula, ele memoriza aquela fórmula e dali ele vai embora. Só que acontece, o soro do super soldado tinha um defeito, tinha uma falha. E essa falha criava a propriedade de, primeiro, amnésia, então ele tinha constantes amnésias, e também criou nele um alter ego. Este alter ego é o treinador. Exatamente. O treinador, e agora ele como treinador, como esse alter ego, então como agente ele trabalharia pela SHIELD, mas como treinador ele trabalharia para qualquer um que pagasse para ele, inclusive a Hydra. O treinador, ele desenvolveu por causa do soro uma habilidade, que é a habilidade de copiar as habilidades de outra pessoa. Então se ele vê alguém lutando, ele olha, ele copia o estilo de luta e consegue lutar exatamente igual. Se ele vê um pianista tocando piano, ele consegue tocar exatamente igual. Mas ele não absorve o estilo de luta, ele apenas copia. Ele também, um exemplo, se ele for tentar tocar uma orquestra sozinho, ele não dá conta. Por quê? Porque ele só copiou a forma de tocar. Ele viu tocar, tocou. Ele viu a luta, ele lutou também. Mas ele não copia as habilidades, né, de poderes. Exemplo, ele não copia as habilidades do Homem-Aranha, de super força, de agilidade, ele não tem. Se ele for copiar o Wolverine, ele não vai copiar a genética, a mutação, a autorregeneração. Ele não vai copiar, ele vai copiar estilos de luta, estilos de habilidade, formas de atirar, formas de manipular, mas não poderes. E aí, recentemente, foi dado nos quadrinhos um poder, uma habilidade, né, em sua capa, de que as armas dele seriam materializadas, né? E aí ele usaria essas armas para poder lutar. Mas o original, ele já trazia algumas armas. Então ele trazia uma espada, ele trazia o escudo do Capitão América, ele trazia o arco e flecha do Gavião Arqueiro, ele trazia as atiradeiras do Homem-Aranha. Então ele desenvolvia os estilos, mas não os poderes. Isso ele não consegue fazer. Agora, uma pessoa que está sendo cotada para ser uma grande vilã no filme, que talvez ainda não sabemos se vai ser a vilã ou o principal vilão, você já ouviu, né? Ouviu falar vilã. Exatamente. Melina Vostokov. Naquela cena do trailer em que aparece o Guardião Vermelho, aparece a Yelena Belova, aparece a Viúva Negra e aparece a atriz que é a Rachel Weisz. E a Rachel Weisz é a Melina no filme. A Melina nos quadrinhos, ela é a Dama de Ferro. Por quê? Cansada de ficar escondida, né? Ficar para trás da Viúva Negra, sempre a viúva à frente, sempre mostrando-se muito mais poderosa. Ela cansou disso. Ela largou a KGB e se tornou uma assassina profissional, para quem pagasse mais. E ela
criou uma armadura que é muito semelhante à do Homem de Ferro, mas não chega nem aos pés das armaduras do Homem de Ferro em habilidade e em tecnologia. E com essa armadura, ela fazia os assassinatos. Inclusive, ela foi paga para matar a Viúva Negra nos quadrinhos, mas ela não conseguiu. A S.H.I.E.L.D. chegou antes e conseguiu impedir que ela matasse. O que pode impedir que no filme ela seja a grande vilã disfarçada de heroína durante o começo do filme? Ué, nós vimos isso lá em Homem-Aranha Longe de Casa, quando apareceu o Mistério, e durante a primeira metade do filme nós achávamos que o Mistério era um herói, mas estávamos já desconfiados. E lá no filme nós vimos que o Mistério era o grande vilão. Pode ser que a Melina também seja a mesma coisa. Ela apareça como uma heroína, uma amiga, uma irmã delas no começo. Ela foi treinada também na Sala Vermelha. E da metade para o final do filme ela se revele como a Dama de Ferro e seja a grande vilã. Pode ser, tanto porque só aparece em duas cenas a Melina. A Melina aparece numa cena mostrando ela virando de lado, e numa cena que ela tá sentada ali com a Viúva Negra, a Helena Belova e o Guardião Vermelho. Fora isso, em nenhuma outra cena do filme ela aparece, dando a entender que ela vira para o lado, né, da Hydra, né, o lado da União Soviética, da ex-União Soviética, e a partir daquele momento ela se torne a grande vilã do filme. E gostou? Pois é. Cada vez mais notícias estão saindo. Quanto mais notícias legais saírem, mais eu vou trazer para você. E você se inscreve nesse canal, ativa as notificações e qualquer novidade que eu tiver para você sobre esse assunto, eu trago aqui nesse canal, só para você, tá certo? Abraço e até a próxima.